Veiga, advogado de São Paulo, escritório na área de direito digital. Então, Marcelo, por favor, tome sua posição. Obrigado. Boa tarde a todos. Parabéns pela sua palestra, queria o finalzinho só dela, mas a competição vai ser acirrada, vai ser difícil, porque explicado já tudo, né? Mas vou tentar, certo? Bom, eu queria dar um enfoque um pouco diferente, porque a gente tem um problema relativamente sério em relação ao financiamento das pequenas e médias, ou melhor, das micro e pequenas empresas, e que transversalmente isso acaba afetando também as empresas de médio porte. Né? Então, eu vou aproveitar o tempo, que é dia mais ou menos, 40 minutos, 10 minutos de pergunta, 40 minutos, vocês me avisam se eu tiver falar. Eu me distraio às vezes. Vou falando. Então, eu vou tentar focar aquilo que eu tenho para falar, porque o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas, a lei complementar 123, ela é uma lei relativamente longa, ela foi reformada recentemente para incluir vários serviços que na ditadura. Alguns são excluídos ainda, mas tem uma lista bastante longa, então é uma lei bastante detalhada e que logicamente não vai caber aqui no tempo a gente passar ponto a ponto. Então eu vou falar de alguns princípios gerais dessa lei e vou aproveitar para explicar qual o problema, né, que apesar de ser uma lei voltada para as micro e pequenas empresas, o problema relacionado ao financiamento das micro e pequenas empresas dentro dessa lei, coadunado com a regulamentação hoje em vigor da CVM, certo? Tem algum? Isso aqui, passo os slides, né? Olha, eu acho que iria a apresentação errada. Posso mudar? Vocês me dão 2 minutinhos? Pois é. Eu estava pegando uma apresentação que era mais curta e não comparava com a história. Peço desculpa. Peço 1 milhão de desculpas. Aquela outra que está no PDF, talvez aquela seja certa. Está aqui dentro? Eu não copiei. 1 milhão de desculpas novamente. Na verdade, eu acho que não vai ser o mesmo, mas transformar em PDF. O ideal certo é que pessoas. Mas vamos lá. Está na minha cabeça, por exemplo. Nós temos aqui um regime jurídico das micro e pequenas empresas, que é a Lei Complementar 123. Esse regime jurídico ele veio com uma base constitucional. Né? Nós temos um artigo da Constituição Federal que cria um ordenamento específico para privilegiar as micro e pequenas empresas. Isso tem um motivo. Né? Independentemente da economia, via de regra, as micro e pequenas empresas são boas geradoras de emprego. Aquelas que são bem financiadas, elas, além de serem boas geradoras de emprego, elas auxiliam, né, a mitigação da pobreza, elas auxiliam que as pessoas consigam ter profissões dignas, né, desde elas assaltarem, elas vão trabalhar em micro e pequenas empresas, tá certo? E isso, independentemente da economia, pode ser uma economia em desenvolvimento, uma economia desenvolvida, mas principalmente nas economias desenvolvidas, isso é mais acentuado ainda. As micro e pequenas empresas têm um lugar especial e que, portanto, elas devem ser protegidas. Tá? A gente já vem da década de 80, né? A gente tem leis que protegem ou criam um regime diferenciado para as micro e pequenas empresas, né?
Só que, infelizmente, hoje, o que acontece é que a micro e pequena empresa está passando por um momento complicado. Né? Não só o momento econômico atual é complicado, mas a gente está passando por uma extrema burocratização da micro e pequena empresa. Na verdade, deveria estar acontecendo o oposto. Né? A gente não deveria passar por uma burocratização, mas por uma desburocratização. E, curiosamente, a primeira lei de 1987, que regulamenta ou cria o regime especial para as micro e pequenas empresas, é uma lei que veio para desburocratizar. Só que, por influência da Receita Federal, que a gente vê que cada vez mais está difícil ser uma micro e pequena empresa e cada vez mais fácil ser excluído do regime do Simples. Né? E a impressão que eu tenho, até por uma lei que foi aprovada no passado, a Lei Complementar 147, que alterou a Lei Complementar 123, então uma lei que alterou o regime, né, das micro e pequenas empresas para incluir aquela lista de prestadores de serviço que agora, por exemplo, no meu caso, o escritório de advocacia. O escritório de advocacia hoje pode fazer parte do Simples, antes não podia. Foi essa Lei Complementar 147 que mudou o regime do Simples. Né? Não só do Simples, mas da própria lei como um todo do Estatuto das Micro e Pequenas Empresas. Muito bem. O que a gente percebe é que cada vez mais há uma preocupação da Receita Federal, uma preocupação desarrazoada, e vou explicar já por quê, em tentar controlar o que acontece nas micro e pequenas empresas. Então, apesar de ter o lado bom, né, que tem uma facilidade, como eu já disse, para recolher impostos, não é isso? Então, com um recolhimento só, eu pago todos os meus tributos naquele mês, por exemplo. Isso é muito bom, porque a gente tem lá um estudo feito pelo Banco Mundial junto com a Price, agora é PwC, né? Acho engraçado que PwC é banheiro, né? Não tem ninguém na Price aqui, não, né? Não podia deixar de fazer a piada, né? Mas esse estudo, que inclui 189 países, o Brasil está na última posição em relação às chamadas obrigações tributárias acessórias. A principal obrigação tributária é pagar o tributo, pagar o imposto. Mas eu tenho obrigações acessórias, né? Apresentar as declarações de ajuste anual, declaração de imposto de renda chamada, né? Então, a obrigação de fazer determinados lançamentos tributários, manter livros societários, livros contábeis, etc. E o Brasil encontra-se na última posição, número 189. Precisa de, em média, 2.600 horas por ano para lidar com todas essas obrigações tributárias acessórias. Né? O penúltimo, ele não está próximo no número de horas, ele está com 1.000 e pouquinhas horas. Né? Então a gente tem uma burocracia gigantesca no Brasil, e o que a gente percebe é que a única preocupação que existe é fiscalista, ou seja, é tributar mais. Né? Então, por exemplo, eu acho que a Inaide, você deve ter falado, quem pode participar da microempresa, você falou? Não? Então a gente tem lá, por exemplo, no regime das micro e pequenas empresas, a gente tem isso está nessa apresentação, então a gente pode usar isso aqui, fica até mais fácil para vocês visualizarem. Vamos lá. Olha só, a micro e pequena empresa, a microempresa é aquela que fatura até 360 mil por ano. Esse valor deve ser alterado em breve. Existe um projeto de lei de número 448 que está tramitando no Congresso de iniciativa do ministro Afif, o secretário Afif, né, que é o secretário das micro e pequenas empresas. Esse limite das microempresas deve passar para 360 mil e o das empresas de pequeno porte deve passar de 3.600.000 para 14 milhões. Né? Mas hoje a gente tem esse limite e então uma sociedade que tem esse tipo de faturamento, né, esse nível de faturamento, e se enquadra em relação às atividades, ela vai ser considerada uma micro e pequena empresa. Só que, quem não pode ser considerada uma micro e pequena empresa, e aí não é só usufruído simples, é de todo o regime das micro e pequenas empresas. Tudo. Tá? Então, em primeiro lugar, não pode se beneficiar. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado, né? A pessoa jurídica cujo capital participe, ou de cujo capital participe outra pessoa jurídica, então a micro e pequena empresa, que ela recebe um aporte, por exemplo, de uma empresa, vamos pegar a TOTS, só um exemplo, que eu vou pegar, sei lá, Vale do Doce, ela vai investir numa startup. Se ela colocar dinheiro diretamente, e aquela startup for uma micro e pequena empresa, ela automaticamente sai do regime das micro e pequenas empresas, certo? Seja filial ou sucursal de empresa vencedora, mas vamos lá. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja sócio de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos dessa lei complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite do inciso 2, que é o limite de 3.600.000. Ou seja, se tiver uma sócia que já esteja acima do limite das micro e pequenas empresas, do limite de faturamento, ela não vai poder ser considerada micro e pequena empresa. Né?
de cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiada por essa lei complementar. Mesma coisa, né? Ainda, cujo sócio titular seja administrador ou equiparado a outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite que trata o princípio. Então, assim, o que se quer fazer aqui é evitar a formação daqueles grupos econômicos. Né? Curiosamente, existe muito diretor de multinacional que já prevê o momento de se aposentar, ele acaba constituindo uma empresa que vai exercer atividade empresária. Muito comum, o mais comum, é que esse diretor de multinacional, ele monte uma franquia no shopping. Esse é o caso mais corriqueiro. A gente já tem vários anos. E ele monta lá uma franquia, sei lá, do McDonald's, do Boticário, não importa, uma dessas boas que estão no shopping aí. E aí o faturamento começa a crescer, mas ele não quer sair do simples. O que ele faz? Ele vai montar a segunda em nome da esposa, a terceira em nome do filho, a quarta em nome do outro filho. Quando acabam os filhos, as esposas e ele para, o grupo empresarial dele para de crescer. Por quê? Porque ele não quer sair do regime simples. Curiosamente, isso na prática é como se fosse um grupo econômico. Né? Na prática é como se fosse isso. Né? E a Receita Federal fecha os olhos para isso, ela faz de conta que isso não acontece. E ela insiste em colocar esse posicionamento, e ela influencia, inclusive pela Lei Complementar 147, aquela que alterou o Estatuto, né? O que tem de 147 mesmo? Fiat 147, um bom carro, não é isso? Pois é, a lei, né? 147, parece, né? Carro bom, carro bom, não sei. A lei é parecida com o carro, viu? Oi? Carro espaguete. Carro espaguete, é verdade. Bom, mas de qualquer maneira, a gente teve uma boa oportunidade lá de flexibilizar a forma de captar recursos pelas micro e pequenas empresas. E isso foi na hora de sancionar a lei, teve um veto da presidente, e ela falou, curiosamente, quando a gente lê, está na cara que foi alguém da Receita Federal que fez aquilo. Falou, não, isso vai prejudicar a fiscalização, vai perverter o sistema criado na lei. É esquisito, porque se a gente quer proteger a micro e pequena empresa, né, se a gente só tem essa preocupação fiscal, isso logicamente não vai desenvolver o mercado das micro e pequenas empresas, certo? Mas olha só, vamos continuar aqui. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica, ou seja, não pode surgir uma micro e pequena empresa se ela sofrer um processo de organização, rearranjo societário, fusão, cisão, incorporação, já ouviram falar? Sim? Então não pode ser objeto disso. Mas tem maneiras dela, por exemplo, uma micro e pequena empresa receber ativos que tenham vindo de uma certa maneira, de uma fusão, uma cisão? Tem. Isso resolve alguma coisa? Não resolve. É tapar o sol com a peneira. O que preocupa um pouco é isso aqui, né? Constituída sobre a forma de sociedade por ações. Então, qual o entendimento, que aqui, logicamente, a influência é pura e simples da Receita Federal. Né? Então, qual o entendimento da autoridade tributária? O entendimento da autoridade tributária é que toda sociedade anônima é uma sociedade rica. Porque se ela é rica, ela pode pagar imposto em níveis mais elevados, ela pode lidar com toda a burocracia estatal, todo o aparato estatal na sua plenitude. Mas será que é isso pelo fato dela ser uma sociedade anônima? Você estava perguntando a diferença entre sociedade anônima, fechada e aberta. Existe no nosso imaginário a ideia de que toda sociedade anônima, inclusive eu tenho alunos lá em São Paulo que têm essa ideia até hoje. Não, mas é uma sociedade anônima, ela tem dinheiro. Não, não tem. Porque o dinheiro que ela tem em caixa é uma coisa e a forma societária é outra, completamente diferente. E eu digo mais, uma startup tem que assumir a forma de sociedade anônima, é capaz que ela tenha menos dinheiro que uma limitada, porque ela vai gastar dinheiro com publicações, aquilo que você estava falando. Qual é o seu nome? Albano. O Albano. Aquilo que o Albano estava falando para a gente. Publicar, é caro publicar. E curiosamente, mais caro não é publicado no jornal, entre aspas, de grande circulação. Porque para startup o jornal de grande circulação é o jornal do bairro, né? Funciona. Né? Na companhia aberta não, vai no Valor Econômico, na Gazeta Mercantil, Correio, etc, etc. O mais caro é publicar no Diário Oficial. Você já leu o Diário Oficial? Todo dia antes de tomar café da manhã, né? Quem aqui já leu o Diário Oficial? Você leu o Diário Oficial? Você trabalha com alguma coisa que precisa. É você que é o advogado que estava fazendo. Ah, então está explicado. Por causa do INPI, né? Eu, particularmente, sou advogado, eu acho que eu li 2 vezes na minha vida. Uma questão pessoal, um interesse meu. Né? Mas ninguém lê Diário Oficial. Então, publicar coisa no Diário Oficial não tem função. Acabou. Não existe. Zero. E parece que inventaram um sistema um pouco mais eficiente para isso. Um negócio que liga computador, internet, é isso. Mas aí a lei 6404, ela sofreu uma reforma. Tinha lá um dispositivo que falava que flexibilizava, né? Falava que os atos poderiam ser publicados pela internet. E aí a presidente vetou, e ela falou assim, não, mas espera aí.
Não está escrita a forma como vai ser publicada. Está lá na internet. Tem que publicar na internet. Quem publicar na internet? Colocar uma página. Tem algum segredo em relação a isso? Mas a gente tem aí, parece um complô contra as micro e pequenas empresas. Muito bem. Até aqui, falar que, mas tudo bem, mas a sociedade anônima, vamos presumir que a sociedade anônima, ela tenha dinheiro? Vamos presumir, sem problema nenhum, tá? Aí há um problema em a sociedade anônima não poder adotar a forma de sociedade, desculpa, a micro e pequena empresa adotar a forma de sociedade anônima? Seria um problema por si só? Vou provar que é um problema. Né? Vamos lá. Voltando ao começo da apresentação. Alguém aqui gosta de mitologia grega? Você gosta? Você estuda bastante? Mais ou menos. Então eu falar em Procusto. Procusto. Quem é Procusto? Você vira assim? É o dono da cama, do leito de Procusto, não é isso? Olha que bonita a foto. Não é bonito? Então você sabe mais ou menos a história, né? Ele era um vilão, e ele convidava as pessoas, os viajantes que passavam na frente da casa, as pessoas para ele dar pouso, uma refeição. Mas o que ele fazia depois, na hora da pessoa ir dormir? Ele mandava o deitar numa cama, né? E supostamente a cama ela tinha um pegado, né? Isso. A pessoa seria sempre do tamanho exato da cama, né? É o que ele falava, né? Mas aí a pessoa deitava e, por exemplo, o braço não chegava na parte de cima da cama. E aí o que ele fazia? Ele esticava a pessoa, né? Vou colocar a foto. Olha que bonito. Esticava a pessoa até ela caber. E se ela fosse maior que a pessoa? Ele cortava a perna até caber. Então todo mundo cabia no leito de Procusto. A única coisa que ele também não falava muito é que ele tinha duas camas. Se por acaso alguém deitasse, se fosse o tamanho da cama, ele mandava deitar na outra e ele ia caber. Então, de uma maneira ou de outra, ele ou ia esticar, ou ele ia cortar o pé, mas de qualquer maneira ele ia matar. Certo? Como é que tem mortos e feridos, todos sobreviveram? Então, o leite de Procusto é um pouco isso. Então, a gente tem exatamente acontecendo isso com as micro e pequenas empresas. Nós temos lá, supostamente, uma cama, mas tem uma outra escondida. Se eu couber uma delas, eu vou entrar numa outra que vai dar muito certo. Então, vamos tentar fazer a linha de raciocínio. Olha só a coisa curiosa. Aqui tem outras proibições, etc. Tá? Mas vamos lá. A gente tem uma instrução de número 400 da CVM. E aí você falou sobre isso. Eu não assisti toda a sua palestra, então talvez me seja um pouco repetitivo aqui. Peço perdão já de antemão. Tá? A instrução 400 da CVM, aliás, vamos dar um passo atrás. O mercado de capitais, ele funciona com base em ofertas públicas de valores imobiliários ou ofertas privadas de valores imobiliários, mas de uma maneira ou de outra com ofertas de valores imobiliários. Valores imobiliários são títulos emitidos por determinadas sociedades, certo? Tem lá uma lei de número 6385, artigo 2º, que tem uma lista de 9 itens que falam que são valores imobiliários. Tranquilo? Então, se uma sociedade anônima emitir uma ação, vai ser um valor imobiliário. Se for uma debênture, vai ser um valor imobiliário. Agora, emitir é uma coisa, fazer oferta pública é outra. Porque, por exemplo, vamos dizer que existe a sociedade anônima Marcelo, é Albano, não é isso? Então, a sociedade anônima Marcelo vai lá, privadamente, chama o Albano para uma reunião, por meio do administrador Marcelo, e fala: Albano, você não quer adquirir, subscrever essa debênture que a sociedade anônima Marcelo S.A. está emitindo? Fazendo uma oferta privada só para ele. Então, emitir uma coisa e ofertar para alguém é o terceiro. Fazer uma oferta pública é uma diferença maior ainda, certo? Fazer oferta pública é colocar um anúncio no jornal, na televisão, ou, como determina a lei 4729, a lei 6385, a instrução 400 também, é utilizar agentes, né, empregados, prepostos para oferecer isso no mercado, certo? Tem uma definição lá na lei que a gente não precisa entrar muito, mas então emitir é uma coisa, a sociedade emite ela, disponibilizar aquele título para alguém adquirir, ok? E fazer a oferta é oferecer para o mercado, desculpa, fazer a oferta pública é oferecer para o mercado. Né? No mercado de capitais, ele pode então ser um mercado privado e um público, e a gente criou uma jabuticaba chamada mercado de esportes restritos, que oferece para alguns investidores, de maneira restrita, investidores qualificados, investidores de alta renda. Tá? Isso é algo que também só existe na nossa regulamentação, mas que está dando certo isso. Tá? Então não posso criticar não, porque é algo que foi feito de maneira bastante correta aqui no Brasil. Mas vamos lá. Essas ofertas públicas, existe uma regulamentação para proteger o investidor. Via de regra, não o grande investidor. Porque o grande investidor ele tem poder para negociar aquilo que ele vai investir, as informações que ele precisa para disponibilizar para a empresa, certo?
Então, eu vou chegar para o Albano. O Albano tem aqui R$1 bilhão, vamos dizer que ele administra um fundo de pensão. Não vou dizer isso aqui. Mas ele está administrando um fundo de pensão de R$1 bilhão. Ele vai chegar e falar o quê para mim? Olha, tudo bem, você quer o meu dinheiro? O dinheiro do fundo? Então você vai me apresentar demonstrações financeiras completas e atualizadas nos últimos 5 anos, e todas auditadas. Você eu quero que a escritura das debêntures vão ser emitidas, elas têm essas e essas características. E eu vou acabar cedendo, porque se eu não ceder, eu não vou ver o dinheiro dele. Então o investidor de alta renda tem esse poder de barganha. Além disso, o investidor de alta renda tem também como sofrer um baque e resistir, porque ele tem R$1 bilhão de carteira, e se por acaso aquelas debêntures não performarem, elas sofrerem o default, passarem a valer zero no mercado, ele vai falar, paciência, né? Ele vai fazer o write-off daquele investimento e vai investir em alguma outra coisa que sobrar da carteira dele. Certo? Para o pequeno investidor, esse sim merece de verdade a proteção do mercado de capitais. Então a regulamentação, ela deve proteger o pequeno investidor. A grande, só quando houver fraude. Né? O grande investidor, só quando houver fraude. O pequeno investidor, que a gente vai entender já o que é essa proteção, ele tem que ser protegido de maneira mais premente. Não por ser consumidor, porque consumidor não é investidor. Tem alguns julgados que dizem isso, mas é um negócio muito esquisito. Porque eu não estou comprando um produto, eu estou investindo naquela sociedade, tem regras específicas melhores do que o Código de Defesa do Consumidor para lidar com isso. Certo? Mas como que vai se proteger o investidor? Bom, em primeiro lugar, que o órgão regulador ele não fala que não se dá o poder, nem a lei dá para ele, o poder de dizer que, olha, essa operação é muito perigosa, de alto risco, você não pode colocar no mercado. Então, a lei não fala isso, o regulador não tem poder para falar isso. O que a lei determina é que se faça um disclosure, que se dê transparência, né, da oferta que está sendo feita e do emissor daqueles títulos. Então, qual que é o princípio basilar, então? É um binômio de transparência de um lado e responsabilidade do outro. Em que sentido? A transparência é obrigatória e se ela for cumprida de maneira torta, equivocada, incompleta, que induza a erro, né, ou que seja a fraude direta, por exemplo, aí quem fez aquele disclosure vai ser responsabilizado. Então, apresenta uma demonstração financeira fraudada, ou, às vezes não era nem uma questão de fraude, era um erro mesmo, né? Na hora de lançar o número contábil, né, aquele lançamento foi feito de maneira equivocada, não perceberam, nem má fé, mas vai haver responsabilização, tá certo? E é assim que se protege. Então, a proteção do mercado de capitais, ela se dá por meio de registros. O quê? Registro do emissor. Então, basicamente, esses são os dois registros no Brasil. Registro do emissor. Né? O emissor ele vai apresentar um calhamaço de documentos para a CVM, e a CVM vai conceder o registro do emissor, e aí ela vai ser considerada uma companhia aberta. Apesar de que companhia aberta é aquilo que a Lei 6385 determina que é a companhia cujos valores imobiliários são negociados publicamente. Mas a partir do momento desse registro, ela pode ter os seus valores imobiliários negociados publicamente. Então ela faz um registro do emissor. Antes era chamado de registro de companhia aberta, mas na instrução 480, que é o que regula o registro do emissor, não é mais chamado de registro de companhia aberta, mas sim registro do emissor. Por quê? Porque hoje as sociedades limitadas podem emitir alguns títulos no mercado de capitais. E a sociedade limitada não é, então, uma companhia para ser companhia aberta, é uma limitada. Então, temos um choque de nomenclatura. Então, instrução 480 é registro do emissor. Segundo registro, o registro da própria oferta pública. Então, eu estou emitindo debêntures, a INED já adiantou uma coisa importante, já tem duas categorias. Categoria A, que são títulos de dívida, títulos de capital, ações, ou títulos conversíveis e ações, e categoria B, só os títulos de dívida, certo? Então vamos lá. Então, a gente está falando de debêntures. Vamos dizer que seja uma oferta pública de debêntures. Então vamos fazer o registro da oferta pública de debêntures nos termos da instrução 400, que é essa instrução que está aqui. E é muito trabalhoso fazer esses registros, tá? É muito caro. Precisa contratar escritórios de advocacia especializados, precisa contratar auditores credenciados pela CVM. O escritório de advocacia não se credencia na CVM, mas ele, pela reputação, os clientes vão saber se vão contratá-lo ou não. Mas os auditores externos independentes, esses sim precisam ser credenciados na CVM. E, via de regra, não são auditores tão baratos assim. Então é caro, é demorado, é um casamento é um namoro de 6 meses ali entre o advogado, o contador, o emissor, outros prestadores de serviço. Né? E para a pequena e média empresa, para a micro e pequena empresa, a micro é pior ainda, né? Isso é inviável. Então, basicamente, a captação de recursos da micro e pequena empresa no mercado de capitais, se ela tiver que seguir à risca tudo que é determinado lá, ela não vai conseguir captar recursos, certo? Isso, lá em 2003, perceberam, por conta do Estatuto das Micro e Pequenas Empresas, que era um outro, mas que já havia o ordenamento constitucional, lembrem-se, a Constituição é de 1988,
Isso está na Constituição Federal desde 1988, tá certo? Então, uma pessoa que trabalhava na CVM, o Rebelo, gênio do mercado de capitais, ele, numa última vez, ele falou, poxa, a gente não falou nada das micro e pequenas empresas. E ele incluiu, né, no texto, na última hora, o dispositivo que dá a isenção do registro das micro e pequenas empresas. Né? Só que naquele momento, não se pensou muito qual seria o efeito daquilo. E aí que surge o livro que trocou. Então tá lá. Sem prejuízo de outras hipóteses que serão apreciadas especificamente pela CVM, será automaticamente dispensada de registro. A dispensa automática é aquela que eu não preciso solicitar a CVM, porque via de regra, por estar dispensado ou ser dispensado de uma obrigação de registro ou alguma outra obrigação perante a CVM, eu tenho que ir lá e solicitar para ela, fazer uma petição, justificar e explicar por quê. E a CVM vai dizer se vai conceder ou não. Aqui não, ela fala que está automaticamente dispensado, ou seja, eu não preciso falar nada da CVM. É automática a dispensa, você não precisa fazer nada, certo? Será automaticamente dispensado de registro, sem a necessidade de formulação do pedido previsto no artigo 4º, a oferta pública de distribuição. 3. De valores mobiliários de emissão de empresas de pequeno porte, microempresas, assim definidas em lei. Até que não tem problema, porque a gente já sabe que a micro e pequena empresa, elas são aquelas sociedades que não podem ser SAs, mas que faturam o quê? Até 360 mil a micro e até 13.600 a EPP, certo? Então, seguindo o raciocínio, muito bem. E sobre 480, que fala do registro do emissor, tá? Temos aqui, artigo 7º, estão automaticamente dispensados, ou seja, mesma dispensa automática, sem necessidade de solicitar a CVM, são automaticamente dispensados o registro do emissor de valores mobiliários. 4, empresas de pequeno porte, e 5, as microempresas. Aqui ele não fala conforme definidos em lei, mas a gente já sabe que o que está definido em lei é aquilo que é determinado para a lei complementar no 2.3. Ponto. Então tem como interpretar de outra maneira aqui, certo? Vamos lá. Mas olha só que coisa esquisita. Eu não coloquei o número da... Aqui é instrução 400. Não, desculpa, aqui é instrução 480, a mesma instrução que está aqui, tá certo? Instrução 480 fala o seguinte: a negociação de valores mobiliários em mercados regulamentados. Mercado regulamentado é qualquer mercado de valores mobiliários no Brasil. Está regulado pela instrução 461, então é uma instrução longa, chata, que fala como constituir uma bolsa, o que é um mercado de balcão organizado, um mercado de balcão não organizado, etc. Então, os mercados de valores mobiliários no Brasil. Então, a negociação de valores mobiliários em mercados regulamentados, no Brasil, depende de prévio registro do emissor da CVM. Ou seja, todo emissor tem que ser registrado, salvo alguma dispensa, que aqui existe a dispensa, certo? Mas vamos lá. Parágrafo segundo. O emissor de valores mobiliários deve estar organizado sob a forma de sociedade anônima, exceto quando essa instrução dispuser de modo diverso. Então, peraí. Então, isso vai influenciar aquela restrição prevista na Lei Complementar 2.3 em relação às SAs. Porque, para acessar o mercado de capitais, eu necessariamente vou ter que ser uma SA, salvo se houver uma exceção na própria regulamentação da CVM. E a exceção está aqui, é a única. Artigo 33 da mesma instrução. Os emissores que emitem exclusivamente notas comerciais e cédulas de crédito bancário. Alguém já ouviu falar em notas comerciais? Sim? Basicamente é uma nota promissória com características um pouco diferentes, mas é uma nota promissória negociada no mercado de capitais. Tá? E a CCB, alguém já ouviu falar na CCB, a cédula de crédito bancário? Alguém aqui já foi pegar financiamento em banco? Assina qual documento a hora que o banco vai emprestar o dinheiro? Antes era um contrato de mútuo federatício, né? Agora é a CCB. Porque a CCB ela tem cara de contrato, mas função de título de crédito. Ela pode ser executada independentemente de um processo de cobrança prévia. Não pagou, o banco vai lá e executa direto. Então essa cédula de crédito bancário é um título de crédito. Né? Para distribuição ou negociação pública, podem ser organizados sob a forma de sociedade anônima ou sociedade limitada. A única exceção está aqui. O problema desses dois títulos, ou melhor, são dois problemas. Né? Primeiro que ambos são títulos de dívida. Em uma sociedade nova, startup, qual a chance dela conseguir emitir notas comerciais e alguém querer comprar no mercado? Ela já deve 1 milhão, agora vai dever mais um, né? E tem R$ 244,22 de faturamento. Ela vai conseguir dinheiro emprestado. Troféu joinha para ela. Né? Agora é curtir, né? Antigamente falava troféu joinha, agora é curtir. Segundo problema, não relacionado necessariamente à CCB, que a CCB pode ser uma dívida de longo prazo, mas a nota comercial, nos termos da própria regulamentação da CVM, ela tem que ter um vencimento com menos de 1 ano. Então, além de ser dívida, é uma dívida de curto prazo. Ou seja, ninguém vai comprar uma nota comercial porque não vai ter como pagar isso aqui. Então, isso aqui não serve para nada. Tá certo? E aí, o que sobra? Sobra ser uma SA. Mas ela pode ser SA
e ser considerada micro e pequena empresa ao mesmo tempo? Não. Então está lá o leito de procusto. Vai caber. Todas as micro e pequenas empresas vão caber na regulamentação do mercado de capitais. Todas. É só esticar o braço ou cortar a perna. Ou seja, eu vou matar todas. Entre mortos e feridos, todos morreram mesmo. Tá certo? Não vai ter jeito. Não vai ter sobrevivente. Então acessar fundos do mercado de capitais é algo muito difícil. Por conta dessa incongruência que tem entre a regulamentação da CVM em vigor, ela vai ser alterada, essa é a boa notícia, a CVM está estudando isso, eles estão estudando a fundo, fizeram pesquisa do que está sendo feito de melhor no mundo e eu pressuponho de boa fé que a regulamentação vai ser alterada de modo a favorecer o acesso ao mercado de capitais pelas micro e pequenas empresas. Certo? Muito bem. Mas eu não poderia, ao invés de acessar o mercado de capitais tradicional, com ofertas públicas, eu não poderia buscar aqueles fundos de venture capital. Já ouviu falar em fundos de venture capital? O que são os fundos de venture capital? O banco. É um banco que investe no grupo de final. É um fundo de capital de risco que investe, pega parte da outra empresa como investe. Exatamente, ele bota. É um M&A, como se fala, uma aquisição de controle societário, mas não uma aquisição dos controladores. É um aporte que é feito na sociedade com uma posterior diluição dos investidores que estavam lá antes, certo? Venture capital é isso. E private equity? Já ouviu falar em private equity? É a mesma coisa, na verdade, só que via de regra o venture capital investe em empresas mais jovens e o private equity em empresas mais maduras. Mas a lógica é exatamente a mesma. Via de regra eles fazem aporte nas sociedades que são alvo da aquisição, certo? Mas eu não poderia me socorrer, então, das empresas de venture capital, sendo uma startup, portanto, vamos pegar a forma tradicional, uma limitada. Eu posso, como a Inês disse, posso ser microempreendedor individual, só que microempreendedor individual, na verdade, é pessoa física, né? Então vamos assumir que ele vai adotar a forma de uma limitada, talvez uma IREG agora, só que se ele for buscar um investidor, a IREG teria que ser transformada numa limitada normal, porque a IREG só admite, a gente ficou o quê? Uns 100 anos para colocar a sociedade limitada que possa ter um único sócio de maneira permanente, e quando faz aquela besteira, usou uma expressão ruim, mas não vou usar, né? Aquela besteira ruim, não. Mas você sabe por quê? Você sabe por que a IREG foi feita desse jeito ruim? Foi um advogado que leu isso em algum lugar, ele era sócio do Rotary Club, e falou, vou escrever um projeto de lei e vou mandar o pessoal do Rotary. E não assinaram contra o Rotary não, nem contra o advogado. A intenção dele era boa, mas ele fala que ele não sabia o que ele estava fazendo. Mineiro, Paulo. Exatamente. E aí o Rotary Club gostou da ideia, mandou a lei para o Congresso, e o negócio foi andando e foi aprovado. Ninguém percebeu. Foi e aprovaram. Mas, pô, tanto tempo a gente esperando isso, era mais fácil simplesmente alterar 2 ou 3 dispositivos das limitadas para permitir que ela tivesse um único sócio, ao invés de criar uma nova forma societária. Né? Mas, então vamos presumir que seja assim, uma limitada. Tá certo? A limitada vai ao fundo de venture capital ou ao fundo de private equity. Ok? Tem algum problema limitada aí ao fundo de private equity? Fundo de venture capital para pegar dinheiro, a princípio? Né? Vamos lá então. Instrução 209, que regulamenta aquilo que em outros países a gente chamaria de fundo. Ele vai circular isso aí. Na verdade, ele vai circular uma mais completa que essa que eu mostrei lá, eu me enganei. Né? Eu mandei por e-mail para mim mesmo a apresentação errada. Né? Ainda bem que eu não mandei dinheiro para a pessoa errada. Mas a instrução 209, que regulamenta os fundos mútuos de investimento em empresas emergentes, ele fala o seguinte, olha, o fundo mútuo de investimento em empresa emergente constitui sua forma de condomínio fechado. Condomínio fechado é aquele fundo cujas cotas não podem ser resgatadas antes do final do prazo dele. Tá? É uma comunhão de recursos destinados à aplicação em carteira diversificada em valores imobiliários de emissão de empresas emergentes e sua denominação deverá constar a expressão fundo mútuo de investimento em empresa emergente. Parágrafo 1º. Entende-se por empresa emergente a companhia que apresente faturamento líquido anual ou faturamento líquido anual consolidado inferiores a 150 milhões. Quando ele fala aqui companhia tem um significado preciso no direito, que é a sociedade anônima. Desligou aí? Ou seja, não pode ser uma sociedade limitada. Então, a startup brasileira, ela não pode pegar dinheiro de um fundo que só pode investir em startup se ela não adotar a forma de sociedade anônima. Bom isso? É bom. Eu falei uma besteira. O condomínio fechado não é que eu não posso resgatar, isso aqui eu não posso vender para terceiros, eu só posso resgatar do próprio fundo, tá certo? Troquei. Então, vamos lá, continuando.
Instrução 391, que regulamenta os fundos de Private Equity, é o fundo de investimento em participações. Aquele que vem sendo utilizado para blindar patrimônio, mas ele faz tudo menos blindar patrimônio. É incrível, o cliente chega lá no escritório, eu quero fazer um FIP para blindar patrimônio. Aí eu conto a história de um que depois chegou lá no escritório, quando ele já tinha feito a besteira, fala, ó, você vai fazer que nenhum, que agora é cliente meu, mas ele deveria ter sido cliente antes de fazer a besteira. Ele falou assim, doutor, blindei meu patrimônio. Eu falei, você não sabe o que eu fiz. Eu peguei meu patrimônio, transferi pro meu sogro, e aí eu fui lá com a minha esposa e fiz um divórcio de papel. Eu falei, meu Deus, você não fez isso? Não, agora está tudo certo, meus credores não vão poder ir atrás mais do patrimônio, não sei o quê. Eu falei, nem você. Não, mas não vai acontecer nada. Deu menos de um mês, a esposa dele se divorciou. Aí realmente o patrimônio está blindado. Ele mesmo não vai ver esse patrimônio. Então tem gente que usa o FIP para fazer blindagem patrimonial, né? Então, pior que o FIP só é essa blindagem que o meu cliente fez, certo? Mas vamos lá. A presente instrução dispõe sobre a Constituição, a administração e funcionamento dos fundos de investimento em participações. Artigo 2º. O fundo de investimento em participações, constituído sob a forma de condomínio fechado, é uma acúmulo de recursos destinados à aquisição de ações, debêntures, bônus de subscrição, blá, 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 em ações de emissão de companhias, abertas ou fechadas. Ou seja, o FIP também não pode investir numa sociedade limitada. Mas e aí? Da onde que a micro e pequena empresa vai captar dinheiro? Ela não vai captar dinheiro, ela vai pegar dos amigos, né? Se um fundo quiser investir, o fundo fala assim, tá bom, eu recebo aqui 10 teasers por dia, 10 leads por dia para analisar, e você está dizendo que você quer dinheiro meu e você não está pronto para receber esse aporte, e eu vou ter que pagar para você virar uma SA? É barato virar uma SA? Não é. A gente indicou, tem que publicar demonstrações financeiras. Na conversão, na transformação de uma limitada na SA, tem que publicar, inclusive, o estatuto social dela. Essa brincadeira vai custar no mínimo 15, 30, 20 mil reais. Certo? Não é barato fazer. Mas ela precisa do dinheiro, ela não tem dinheiro, por isso que ela está indo atrás. Não sei, problema seu. E aí ela não vai ter dinheiro, ela vai morrer. E as pessoas que trabalhavam lá vão perder emprego. Então, ao invés de gerar riqueza, a gente destrói riqueza por meio da regulamentação em vigor hoje. Certo? Né? Então, uma micro e pequena empresa adotar forma de companhia é caro, constituir, é caro manter, porque se ela tiver patrimônio acima de 1 milhão, então patrimônio acima de 1 milhão é coisa, rapidamente acontece. Né? Ter os 20 acionistas, como ele disse, talvez demore um pouco mais, mas patrimônio de 1 milhão, se a sociedade estiver indo bem, em 2 anos ela já passa desse patrimônio, ela vai ter que começar a publicar as demonstrações financeiras delas para ninguém ler lá no Diário Oficial, só você que lê o Diário Oficial. Qual é o seu nome? O João, só ele. Não mais? Então tá bom, né? Custo de publicação, estrutura de governança da lei das SA é muito sofisticada para uma empresa, para uma startup, mesmo que ela receba dinheiro de fundo. Ela não precisa ter conselho. Startup não precisa de conselho. Ela precisa de alguém que se sente em cima do caixa. Então o fundo vai falar, tá bom, eu coloco o dinheiro, mas o diretor financeiro que vai indicar sou eu. Ele vai controlar os pagamentos. Está resolvido, o dinheiro não vai desaparecer. Né? Não precisa ter conselho com 3, 5, 7 pessoas, não precisa de nada disso. Né? E, logicamente, vai precisar de assessoramento especializado. A gente reiteradamente recebe lá no escritório o cliente que está com problema de uma ata, de um registro, não sabe o que fazer, né? Sem desmerecer os contadores, mas o contador que resolve fazer isso é a mesma coisa que eu pedi para o dermatologista fazer uma cirurgia cardíaca. Né? Não é na área dele, ainda mais um SA. Né? E eu, toda semana, sem mentira, toda semana chega uma SA lá com um problema que teve ou com o contador, ou alguém que fez um ato de maneira errada e não consegue registrar agora. Aí tem que refazer, chamar a assembleia de novo, etc, etc. Né? Muito bem. A gente tem a instrução 476, que é um tipo de oferta feita para empresas de médio porte, então elas não servem muito para micro e pequena empresa, então não vai resolver o problema. Tá certo? Mas, de qualquer maneira, aqui está o nosso leito de procusto, ou seja, de uma maneira ou de outra, né, a empresa ela vai se desenquadrar. Ou ela se desenquadra do simples, porque a limitada, a princípio, ela pode chegar e fazer a oferta de valores imobiliários. Ela pode. Inclusive, agora a CVM está flexibilizando a análise dos registros que estão sendo feitos, porque senão ela vai acabar, aquela isenção, né, que eu mencionei, melhor dizendo, aquelas isenções, registro do emissor e registro da oferta pública, eles são inaplicáveis. Então a CVM está começando a flexibilizar um pouco, mas ela quer que submeta o pedido de dispensa. Aí eu vou ter que contratar um advogado especializado, senão não vai ter pedido de dispensa. Certo? Aprovado. Né? A CVM está começando a flexibilizar isso. Ela sabe que ela tem um leito de procusto nas mãos hoje, ela precisa lidar com isso. Tá? Não é,
não é muito difícil, é só sentar e mapear. Eu, por exemplo, já mapeei porque eu estou escrevendo isso na minha tese de doutoramento. Né? Então, mapear não é muito difícil. É só ver os pontos que precisam ser alterados e eles vão ser alterados. A CVM está preparando agora uma chamada regulamentação de crowdfunding. Vocês sabem o que é crowdfunding? Né? Aquela busca de recursos que é no mercado de capitais, só que de maneira mais informal, sem a utilização de um investment bank para distribuir os títulos. Eu posso fazer um apelo à economia popular diretamente. Né? E a regulamentação hoje ela não é muito adequada. Existe a possibilidade de fazer, mas é muito atravancado, como a gente já viu, mas tem outros agravantes, vamos dizer assim. Né? Mas a CVM está sabendo disso e ela está preparando a nova regulamentação, que ela vai ser colocada em audiência pública. Segundo o Antônio Carlos, a Luciana já chegou, não? A Luciana, acho que ela vai poder dizer um pouco melhor, porque a Luciana era superintendente do desenvolvimento de mercado. Agora o Antônio Carlos está na cadeira dela, né, que era dela, e a gente teve uma reunião lá, porque eu participo daquela Equity, da Associação de Empresas de Equity Crowdfunding, né? Então eu tenho participado ativamente com as discussões da CVM sobre isso, e eles falam, não, a gente está preparando, a gente estudou o assunto, até o final do ano a gente coloca em audiência pública, aí vai ficar um tempo em audiência pública para receber comentários do mercado, né? E aí vamos ver se para 2016 a gente consegue regular e flexibilizar esse mercado e aí efetivamente conseguir ter um mercado para financiar efetivamente as micro e pequenas empresas e a gente consiga sair desse paradigma, porque, veja bem, exportar commodity é bom. O problema é que só exportar commodity não é bom, certo? E a gente, infelizmente, está nesse dilema agora. O que a gente vai fazer? A gente vai continuar privilegiando o que está um pouco esgotado, esse modelo econômico esgotado, ou a gente vai privilegiar o desenvolvimento da tecnologia pelas micro e pequenas empresas que, por exemplo, né, uma empresa... Alguém que tem iPhone? Sim, quem tem iPhone? Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitar que você olhou para cá. A questão dos anjos também não está na CVM, vai ser regulamentada? Não, assim, o investidor anjo é aquele investidor que, ele, via de regra, não faz parte da sociedade. Eu sei. Né? E não há uma necessidade de regulamentação específica para isso, porque ele eu soube que já está encaminhado. Então, o que possivelmente vai ser regulado são as atividades de crowdfunding, porque a CVM vai criar uma regulamentação que vai abranger tudo isso. Por exemplo, um problema que está sendo discutido é o site de crowdfunding, ele é uma instituição intermediária, ou seja, é como se fosse um investment bank que vai distribuir os títulos. Eles falam que não. Mas hoje a regulamentação ela não é muito boa, porque ou ela vai ter que ser uma DTVM, ou um banco de investimento, ou um banco de verdade. A regulamentação hoje não é boa. Então, assim, tudo isso vai ser tratado, inclusive mercado secundário. O mercado secundário é um mercado que depois que alguém compra o título, ele vai querer vender, então ele vai vender no mercado secundário. A bolsa é só um mercado secundário. Né? Então vai ter que ser regulado. Então, tudo isso vai ser abrangido de uma maneira ou de outra. Tá? Então esse angel que vai estar lá é que, na verdade, vai ter uma flexibilização. Parece que não vai virar sócio com todas as obrigações de um sócio, parece que isso estava sendo discutido. Está sendo discutido. Tem uma empresa chamada Brota. A Brota é um site de crowdfunding que já está ativo. E o título que as sociedades que vão ser listadas lá, vão emitir seus valores mobiliários por meio desse site, essas sociedades emitem um título de dívida. Por que elas estão emitindo um título de dívida? Primeiro que a gente já viu que só dá para emitir título de dívida. Né? Segundo lugar, que é se afastar o risco daquela pessoa assumir o passivo da sociedade, porque a responsabilidade limitada da sociedade limitada é mais uma ficção do que uma verdade, infelizmente. A gente está caminhando a passos largos para extinguir a responsabilidade limitada no Brasil. Tá? Então esse é um problema. Então, de repente, um título de dívida possa resolver isso porque eu não participo do capital. Tá certo? Bom, eu acho que o tempo já acabou? Já? Já acabou. Então, Sua pergunta. vamos passar as perguntas. Eu vou circular isso depois, certo? Se vocês quiserem ler um pouco mais sobre isso aqui, eu escrevi uma coisinha, mas outras pessoas no exterior também escreveram sobre o assunto. Mas vamos lá. Eu tenho uma pergunta. Eu queria saber se o microfone para poder... Eu gostaria de saber sobre esse impasse, se Limitada e SA, a CVM e outras instâncias, eu também se o artigo 1053 do Código Civil não resolve isso. Ele fala que a sociedade será regida pelas normas da sociedade anônima nas hipóteses do capítulo 4, o subtítulo 1, o título 2, o título 2, o Código Civil e outros. Bom, você começou a ler em inglês. A gente tem um dispositivo do Código Civil, que é a lei que regulamenta as limitadas, e ele fala que a sociedade limitada, de maneira geral, vai ser regida pelas normas das sociedades cíveis. Só que eu posso eleger de maneira diferente. Eu posso inserir um dispositivo no contrato social para que ela seja regida pelas normas da sociedade anônima. Eu, particularmente, sou absolutamente liberal em relação a isso, mas a minha interpretação é minoritária.
Então hoje existe uma interpretação de que a limitada não pode emitir uma debênture. Só que não existe nenhuma proibição, nenhuma na lei, para que a sociedade limitada emita uma debênture. Não existe essa proibição. Alguns autores leem essa interpretação porque eles falam que não é adequado o regime de transparência de informações, de disclosure. Não, mas como que o investidor vai ter acesso às informações do emissor da debênture? O regime de informação não é adequado. Mas é muito fácil. É só colocar na escritura das debêntures que, se não apresentar as informações, a dívida se vence antecipadamente. Porque mesmo na sociedade anônima, isso já aconteceria, você entendeu? Então não tem nenhum bicho de sete cabeças, mas a interpretação que se dá aqui no Brasil, ela é muito antiquada. Ela é literalmente uma interpretação de 200 anos atrás, quando o direito societário era praticamente um direito público. Hoje, o direito societário é direito privado. Só que a gente ainda interpreta o direito societário como se fosse um direito público. E o direito público, basicamente, eu só posso fazer aquilo que a lei me permite. E no direito privado, eu posso fazer tudo que a lei não me proíbe. E não há proibição na lei para emitir uma debênture. Não há. Então a minha interpretação é que poderia. Só que a minha interpretação é minoritária. E a Junta do Rio, eu sei que não aceita registro de debênture de uma limitada. A Junta de São Paulo não aceita e outros estados estão indo para o mesmo caminho. E o argumento é sempre o mesmo. Aqui em São Paulo, aqui no Rio especificamente, eu fiquei um pouco assustado com o parecer que foi feito na Junta Comercial. Uma pessoa bem preparada, que ele cita os autores que falam que não podem emitir a debênture, por exemplo, e aí todos esses autores eles não conseguem explicar por quê, eles só acham que não pode. Teve um que tentou argumentar com uma interpretação um pouco mais aprofundada. Ele fala de um decreto de 1893. Não existia nem limitado, né? Pois é. E esse decreto, ele certamente foi revogado, mesmo que tacitamente, pelo Código Civil de 1916, que permitia, aquele decreto, ele proibiu a emissão de obrigações ao portador. Em primeiro lugar, que o título ao portador passou a ser permitido de novo no Código Civil de 1916. Segundo, que a gente não está falando de obrigação ao portador, porque não se emite o debênture ao portador mais. A lei do Plano Collor proibiu isso. Você está falando de uma debênture nominativa, com dono inscrito, você entendeu? Então essas interpretações, vocês conhecem aquele livro Onde Está o Wally? A nossa interpretação de direito comercial é isso. É tentar encontrar uma coisa para dizer que não pode. Tudo não pode. Nada. Não pode fazer nada. Então, apesar de ter esse dispositivo, eu concordo com você que resolveria 99% dos casos, mas a interpretação que se dá não é essa. Os investidores também não fariam. Desculpa. Os investidores não entram. Não sei, honestamente, tem gente que colocaria dinheiro. Olha, eu o problema não colocaria. Tanto que em São Paulo se tentou registrar debênture de uma limitada, a junta que não deixou, e no Rio também. Então teve gente interessada. Então a gente não pode presumir que o investidor não vai querer fazer aquilo. Porque não cabe ao legislador fazer isso. Não sei, honestamente eu não sei. Eu tenho clientes no escritório, vários clientes que são fundos, e eles falam, olha, se conseguisse emitir, para mim não ia ter problema nenhum, porque eles falam, se é limitado, SA, não faz muita diferença. Porque se a pessoa quiser roubar, ela rouba até na Petrobras. Como que é? Não, imagina, abriu ações da Bolsa, o que é abrir ações da Bolsa de Nova York? Abriu ações da Bolsa de Nova York, que é auditado. Governança corporativa, você sabe o que eu tô falando? Tá bom, né? Até na Petrobras se rouba. Eu sei, mas não é isso. A cultura é investir em SS. Então, mas isso está mudando muito, viu? Olha, a gente lida com muito fundo. Tá mudando, essa cultura tá mudando. Pelo menos em São Paulo, o pessoal é que assim, não se faz porque não dá para registrar na junta comercial. Eu não estou falando da CVM, não estou falando de oferta pública. Estou falando de oferta privada, em que eu, como investidor, decido onde eu vou botar meu dinheiro. Eu sou um investidor de alta renda, tenho todo o aparato de advogados e auditores e consultores, etc. E eu não posso fazer aquilo que eu quero. Não cabe ao Estado fazer isso. Por que não cabe? Porque senão a gente fica um país sem desenvolver empresa. Que eu estava falando do iPhone. Por que eu falei do iPhone? Porque a Apple sozinha, uma única companhia aberta americana, ela vale mais do que todas as companhias abertas brasileiras. Todas. E ainda sobra dinheiro para comprar meia dúzia de Ferraris. Certo? Uma única companhia aberta americana vale mais do que todas as companhias abertas brasileiras. Ah, mas é a relação de troca entre real e dólar. Mas não é possível. Uma única companhia americana, que é a Apple, vale mais do que todas as companhias brasileiras. Por quê? Companhias abertas brasileiras. Por que isso? Porque a companhia aberta brasileira, ela não é uma companhia que desenvolve tecnologia. Ela é uma companhia familiar, via de regra, salvo meia dúzia de exceções aí. Uma companhia familiar, com controle pré-definido, com mais de 50% do capital, muitas vezes até travestido de não ser controlador, ele põe por meio de fundo, tá certo? Mas essa é a fórmula brasileira. E não são empresas que sejam desenvolvedoras ou altas desenvolvedoras de tecnologia. Por exemplo, a Petrobras desenvolve tecnologia, desenvolve. Mas é de petróleo, para vender commodity. A Vale, muita tecnologia, mas commodity. Né? O que eu estou falando são essas empresas de alta tecnologia de internet,
Isso é difícil ter no Brasil. E quando a pessoa consegue desenvolver um produto, sabe o que elas fazem? Elas vão para os Estados Unidos. Eu tenho vários clientes que fizeram a primeira rodada, se chama Series A no Brasil, aí constituíram uma sociedade em Delaware, com sede na Califórnia, e vão fazer a segunda rodada de captação nos Estados Unidos. Aí a tecnologia é desenvolvida aqui com o dinheiro do FINEP, Criatec, Invest São Paulo, que é dinheiro do governo brasileiro, ou seja, nosso dinheiro, ele vai ser transportado para os Estados Unidos para desenvolver a tecnologia lá e vai ficar lá. É isso que está acontecendo. Então essa empresa que abriu o capital no Brasil e seria a próxima, não sei que vai ter outra época, né? Mas vamos exagerar, vai ser a próxima época que seria brasileira, não vai estar no Brasil. Por quê? Porque tem um movimento de propulso na regulamentação brasileira. Entendeu? A mentalidade, as pessoas mais jovens, elas não estão muito preocupadas com forma, elas são preocupadas com conteúdo. Só que o conteúdo no Brasil não consegue avançar por conta da forma, que é de 200 anos atrás. Né? Exatamente pela sua palestra, né, Marcelo? Meu nome é João Marcelo Safin, eu sou o próximo palestrante. Eu vi o seu lugar. Mas agradeço por isso, eu já dou 3 tempos aqui na UFRJ, no Faculdade Nacional de Direito. Eu dei 4 horas e meia, estou assim, né? Então já deu para respirar. Né? Mas o que eu trago em relação a dentro. Gostei muito de você falar da tecnologia, porque, sobretudo, a Petrobras tomou uma opção temerária no sentido de não proteger por patente várias das tecnologias. Mas isso é uma outra história. Agora, eu vou falar daqui a pouco. Mas a história da dentro me chamou muita atenção, porque recentemente eu tive com o secretário especial de microempresa, que é o Guilherme Fifi Domingos, né, que foi candidato a presidente, e a assessoria dele está trabalhando num projeto que eu não tenho número, vou procurar isso, e que basicamente, entre um monte de outras coisas interessantes, tem a possibilidade de debênture para microempresa sem desenquadrar. Na hora que eu vi aquilo, eu fiquei muito satisfeito. Eu só esperaria que a contrapartida fosse a permanência da tecnologia no Brasil e a proteção dessa tecnologia. Eu acho que então esse é o comentário que eu tinha para fazer. Acho que no horizonte, eu não sei em que rapidez será votado, mas pode mudar todo o nosso panorama e, enfim, entre nós que temos uma instância, de repente vai haver uma aproximação, quem sabe? Tomara. Tomara, assim, o AFIF, eu acho engraçado que ele não tem o conhecimento todo para chegar lá, porque ele é uma pessoa das antigas. Só que ele é tão inteligente e tão esforçado que ele está aprendendo o que ele tem que aprender, ele está chegando lá. E ele tem muito boa vontade para fazer essas coisas. Aliás, a questão de bem limitada, você falou, mas tem gente que não ia colocar o dinheiro. Eu trabalho com incubadora, a gente tem 30 empresas, já passaram 70, e vivo no mundo disso. Então, vamos pegar o... Mas não é só digital, não. Tem empresas com... Não, concordo. E veja bem, e falar só em empresas de tecnologia de internet é desprivilegiar as outras, que são 2 geradoras de emprego também. E, aliás, todas as empresas são importantes, todas, sem exceção. Desde a Vale até a padaria da esquina. Né? Vocês já ouviram falar no Facebook? Amazon? Qual a forma societária adotada por essas empresas? O que é uma LLC? O que é uma Limited Liability Company? O que é? É basicamente uma sociedade limitada. Curiosamente, a nossa sociedade limitada, ela surge no Brasil por influência do direito alemão, depois do direito português e francês, em 1919. A primeira sociedade limitada com características modernas nos Estados Unidos surge só em 1987. Então o direito societário americano demorou para evoluir sobre esse aspecto, eles tinham corporation e tinham partnerships. Aí criaram um misto de tudo, que é uma sociedade híbrida, que é a LLC, a Limited Liability Company, num estado que queria desenvolver as empresas de petróleo, para desenvolver commodities, olha que coisa engraçada. Só que aquele questão de 5 anos já tinha se alastrado para 90% dos estados americanos. E em uma década, todos os estados americanos já tinham adotado uma lei de LLC. E ambas são sociedades gigantescas, que são de tecnologia, e têm capital aberto. E não importa a forma societária. O que importa é a regulamentação do mercado de capitais ser boa, ela exigir o disclosure independentemente da forma societária, e tem estudos econométricos que indicam isso. Já no final da década de 90, foi feito um estudo por esse professor aqui, McCarry, com o professor William Bratton, McCarry é um americano que está na Holanda, e o Bratton dá aula na Universidade da Pensilvânia. Eles fizeram um estudo para ver se o custo de capital de uma LLC era maior do que de uma corporation. Então pegaram emissões de determinados papéis, ou seja, dívida, basicamente. Eles chegaram à conclusão que isso é precificado a 0. Ou seja, adotar a forma de uma LLC ou adotar a forma de uma corporation não faz a menor diferença para o mercado. Desde que os contratos sejam bons e as partes envolvidas se sintam seguras para fazer a operação. A forma societária, ela não tem a menor importância. Mas não é essa a mentalidade que prevalece no Brasil, infelizmente. Tá certo? Mas acho que nós estamos bastante alinhados aí. Espero que o AFIF continue com esse trabalho, porque ele está fazendo um trabalho muito legal. Eu sou fãzão dele. Eu particularmente sou fãzão dele. Mais alguma pergunta? Não? Muito obrigado pela atenção.